A verdadeira limpeza é a santidade de vida, a receptividade constante à palavra, a transformação do nosso interior em um templo onde Cristo possa verdadeiramente habitar. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 15 ao 26. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã nós somos convocados a um olhar atento sobre a casa de nossa própria alma. As leituras de hoje, elas tecem um tapete de alerta e esperança, nos convidando a discernir as presenças que habitam nosso interior e a força que verdadeiramente nos move. A primeira leitura do livro do profeta Joel ressoa uma voz de urgência, um clarim que rompe o torpor. Tocai o chifre em Sião e dai o alarme na minha montanha santa. Trema todo o habitante da terra, porque o dia do Senhor vem, porque está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de caligem. Profeta Joel, capítulo 2, versículos do 1 ao 2. A imagem da praga de gafanhotos que devasta a terra é mais do que um evento histórico. É uma metáfora vivida do desolamento que se instala quando a vigilância cede lugar à complacência. O profeta Joel nos convoca a cingir os lombos e chorar, a nos levantar para uma oração de lamento. A casa que o profeta nos pede para lamentar não é apenas o templo de Jerusalém, mas o santuário de nossa alma, o espaço sagrado de nossa fé. No Evangelho de hoje, São Lucas nos coloca diante de Jesus, realizando milagres e expulsando demônios, mas sendo confrontado com a mais grave das acusações. É por Beelzebul, é por meio dele, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. São Lucas capítulo 11, versículo 15. Veja, não devemos pensar que o mistério da encarnação foi um dado combinado na época de Jesus. As perplexidades e objeções eram reais. As pessoas buscavam sinais, procuravam experimentar, pediam um sinal vindo do céu, como nos atesta o texto nos versículos 16 seguintes. A glória de Deus se manifestava de modo discreto e exigia discernimento, pois não era uma evidência esmagadora. A resposta de Jesus é um convite à reflexão. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e casa contra casa cai. Se, pois, Satanás também está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? São Lucas capítulo 11, versículos de 17 ao 18. A lógica é cristalina. Satanás, em grego adversário, não pode combater a si mesmo. E a prova irrefutável do poder de Jesus é a sua vitória sobre o mal. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. O dedo de Deus a quem Jesus faz referência é uma referência veterotestamentária à ação direta e inconfundível de Deus, como nas pragas do Egito ou na escrita das tábuas da lei. É a força silenciosa, porém invencível, da glória divina que irrompe na história e, diria, em nossas vidas, dissipando as trevas e restaurando a ordem. Jesus continua com a parábola do homem forte. Quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas se chegar um mais forte do que ele e o vence, tira-lhe as armas em que confiava e reparte os seus despojos. O mais forte é Cristo, que desarma o homem forte, o poder do mal. Esta é a vitória do Evangelho, a força que penetra e liberta os corações. Contudo,
Jesus nos adverte. Quando o espírito imundo sai de um homem e anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E ao chegar, encontra-a varrida e em ordem. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. São Lucas capítulo 11, versículos 24 ao 26. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui a sabedoria da tradição patrística dos santos padres da Igreja nos ilumina profundamente. Orígenes, um grande exegeta alexandrino, em suas homilias sobre o livro de Êxodo, nos lembra a necessidade de purificar continuamente as intenções de nossa fé. Portanto, nós fomos acolhidos por Cristo e nossa casa foi purificada dos pecados passados e adornada com os ornamentos dos sacramentos dos fiéis que os iniciados conhecem. Mas esta casa não merece ter imediatamente Cristo como habitante, a menos que sua vida e conduta sejam tão santas, puras e irrepreensíveis a ponto de merecer ser o templo de Deus. Pois a partir de agora, ela não deve ser uma simples casa, mas um templo no qual Deus possa habitar. Assim nos dizia Orígenes. Não basta varrer a casa, meus irmãos. É preciso habitá-la com a presença divina. Uma casa limpa, mas vazia, é um convite para o retorno de 7 males piores. Como disse no início dessa reflexão, a verdadeira limpeza é a santidade de vida, a receptividade constante à palavra, a transformação do nosso interior em um templo onde Cristo possa verdadeiramente habitar. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a voz do profeta Joel e as palavras de Jesus convergem para um mesmo apelo: a vigilância espiritual e a decisão pela presença de Deus. Não nos deixemos tomar pelo torpor, nem permitamos que as dúvidas sobre a ação de Deus nos paralisem. Que a nossa casa interior esteja sempre aberta ao dedo de Deus, ao seu poder discreto, mas avassalador. Que não nos contentemos em ter a casa varrida e em ordem, mas vazia. Preenchamos a casa com a presença do Senhor, com a oração incessante, com a escuta da palavra e a prática dos sacramentos. Pois é assim, e só assim, que o reino de Deus cresce e amadurece, se espalhando sobre os montes da nossa história como um povo grande e forte, e o nosso último estado será glorioso, não pior do que o primeiro. Uma santa sexta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.